Fala galerinha, e aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo certo? Professor Leonardo Vieira, vamos para a nossa aula hoje. Falaremos sobre industrialização do Brasil. Vou dividir essa aula em duas partes, hein? Primeira parte, processo histórico, e depois um processo, na segunda parte, uma análise geral das indústrias pelo Brasil, pelos estados, territórios, enfim. Então serão dois vídeos, beleza? Antes da gente começar, se inscreve aí no canal, dá um like e ajuda aí nós, professores, valorizando o nosso trabalho. Não curte só youtuber não, curte youtuber e professor, beleza? Bom, indústria brasileira. Quando voltamos no processo histórico, vamos lá para período de colônia, né, do nosso país. E aí nesse período não houve desenvolvimento industrial, porque a metrópole impedia que isso acontecesse. Qualquer produto industrial, por mais simples que tivesse em nosso território, teria vindo de outro lugar, principalmente da nossa metrópole. Então, de 500 a 822, nada de desenvolvimento industrial. A partir da saída dessa metrópole, né, da independência e tudo mais, nós começamos a ter alguns períodos de maior desenvolvimento. Nós vamos analisar alguns momentos e alguns períodos importantes, tá? Período importante é 1844, quando tivemos aí a chamada tarifa Alves Branco. É a tarifa que taxava os produtos importados. Então o produto vinha para o Brasil, ele era taxado, era cobrado um imposto em cima desse produto, para que ele ficasse mais caro, tá? Então essa importação, ficando mais cara, abriria espaço para o produto nacional, certo? A partir daí a indústria começa a ganhar um crescimento maior. 890 você começa a ter um crescimento muito ligado à cafeicultura. 1900, 1910 você começa de fato a ter um crescimento muito legal. Muito ligado essa indústria ao desenvolvimento da cafeicultura, hein? Os grandes barões do café investiam muito nessa produção para auxiliar muitas vezes a própria cafeicultura e para ter uma válvula de escape aí como segundo investimento. Tá? Então, a partir de 900, 910, as indústrias crescem bastante no Brasil em número e em produção. Nada muito efetivo assim de tecnologia tal, algo simples, mas gera um processo industrial, né? Aí a partir dali, você vai ter alguns eventos que contribuíram para esse desenvolvimento. Então, Primeira Guerra Mundial, Europa, uma grande fornecedora de produto importado, não fornece mais porque ela está em conflito, né? Está em guerra. Sobra para o Brasil, então, produzir aqui. Daí vem política de Venceslau Braz, substituição das importações. Se você não consegue importar, está difícil e tal, produza aqui. Então você substitui o produto importado pelo produto nacional. Também é uma política que dá certo. Você tem de 1910 a 920, o número de indústria no Brasil passa de 10 mil indústrias nesse período. Então há um crescimento efetivo. Como eu disse, o café gerava muito dinheiro e os barões do café então investiam muito nessa indústria. Essa indústria foi crescendo, se desenvolvendo, até chegarmos em 29, quando temos um processo importantíssimo. No 29 temos a crise que afeta aí a Bolsa de Valores de Nova York, afeta a economia do mundo. No Brasil temos muitas vezes a crise de superprodução. Então tínhamos o café demais, né? E aí o mundo não comprava mais esse café. Então você tinha os barões do café com grana, só que não tinha mais o porquê produzir café, porque o mundo não aceitava esse café, não tinha compra. O governo brasileiro comprou uma grande parte desse café, até jogou café no mar, enfim. Só que esses barões do café, então, eles tinham que ter um novo direcionamento, um novo processo produtivo. E aí aquele investimento industrial que era, digamos, secundário, porque a agricultura era mais importante, aquele investimento industrial ganha uma nova feição, ganha uma nova estrutura. Porque ele precisa agora de investir em outro setor que não é o café. E aí pode ser um outro produto agrícola ou investir de fato na indústria. Aliado a esse maior investimento a partir de agora dos barões do café na indústria, você vai ter também a entrada de Getúlio Vargas no poder. E Vargas é um governo extremamente nacionalista que vai dar um grande impulso na indústria nacional. Então você vai ter um investimento governamental a partir de agora, com Vargas,
uma indústria nacionalista, uma indústria de base, uma indústria sem investimentos estrangeiros e a indústria dos barões do café. Tá? Isso vai causar um crescimento interessante na nossa indústria. A gente costuma dizer que o Brasil, nessa época, aí virou a chavinha, né, de um país somente agrícola, agroexportador, para um país que tinha um investimento industrial também nacional nesse período. Só que Vargas, quando ele vai investir nessa indústria, ele sente a necessidade, então, de regulamentar esse processo industrial. Com isso, é criado, então, o Ministério do Trabalho, a organização de trabalho melhor, carteira assinada e tudo mais, as leis trabalhistas, grande parte delas vem daqui. Proteção contra produto estrangeiro, então essas medidas protecionistas era para evitar, dificultar a entrada de produto estrangeiro, lembrando, sempre protegendo o produto nacional, e você tinha investimentos muito grandes em indústria de base, em infraestrutura dentro do nosso país. A gente vai até destacar algumas empresas muito importantes que Vargas cria na primeira era Vargas, né? E depois na segunda era Vargas. Então Vargas, um investimento muito grande na indústria, uma indústria nacionalista pós crise de 29. Só que assim, esse investimento vai ficar muito restrito à região sudeste. Lembrando, a região sudeste já era a que possuía o maior desenvolvimento histórico pelo processo da cafeicultura. Quando vem a indústria, ligado barões do café com o governo, há um investimento ainda maior na região sudeste. E aí aquelas disparidades regionais, as diferenças de desenvolvimento, aqui ficam ainda maior e a região sudeste cresce, então, muito mais do que as outras regiões. Tá? Bom, durante a Segunda Guerra você também tem a mesma ideia da primeira, dificuldade europeia de exportar, você tem a necessidade de produzir aqui. O Brasil já era relativamente fechado, né, já era nacionalista. A partir daqui, então, isso se torna muito maior. Então, o fechamento do Brasil para o exterior aqui é muito grande, e aí tudo ligado ao desenvolvimento interno. Não vinha nada de fora, porque era muito difícil entrar com esse produto aqui, certo? Dentro desse período, você vai ter Getúlio Vargas criando algumas indústrias importantes, como Companhia Siderúrgica Nacional, uma siderurgia muito importante da exploração dos minérios brasileiros, uma indústria de base. Cria-se também a Vale do Rio Doce, ambas privatizadas, ambas com um desenvolvimento econômico muito grande, historicamente muito importantes no Brasil, hein? Hoje só Vale, né? A Vale do Rio Doce não é mais Vale, é só Vale, que por sinal essa Vale contaminou e poluiu o Rio Doce, ali no estado de Minas Gerais, quando teve o rompimento da barragem lá em Mariana. Então, eram indústrias de base, indústrias importantes. E aí, na segunda era Vargas, no mesmo processo, ele cria em 53 a Petrobras. E aí, a Petrobras, né, Petróleo do Brasil, é criada num momento de tentativa de interferência de empresa estrangeira no Brasil. Tanto que o slogan da criação da Petrobras era: o petróleo é nosso. Nosso quem? Nosso do Brasil. Para impedir que empresas estrangeiras, principalmente empresas estadunidenses, as chamadas 7 irmãs aí do petróleo, viessem no Brasil, explorassem e dominassem o nosso petróleo. Essa Petrobras, então, é uma indústria estatal, uma empresa estatal, governamental, que tinha um monopólio desse recurso no Brasil. Até 79, a Petrobras tinha total monopólio. Depois ela foi perdendo algumas coisinhas. Hoje ela controla ainda grande parte da exploração de petróleo, mas ela tem processo de privatização aí ocorrendo à torta e à direita, principalmente nos últimos anos. Esse processo de privatização de postos de petróleo, de empresas da Petrobras, vem acontecendo de maneira bastante acelerada, né? Tá aí então a foto da criação aí da ideia da Petrobras, Getúlio Vargas com a mão cheia de petróleo. Quando descobriu-se o pré-sal no Brasil, né? O Lula também tirou uma foto dessa, encheu a mão de petróleo, tirou a foto em referência que aquele petróleo era nosso, naquela referência de indústria estatal, de crescimento, de domínio desse recurso e tudo mais, né? Então, Vargas é muito importante, hein? Aí depois a gente entra num outro governo muito importante, que muda muito a estrutura, que é a JK. JK, na sua famosa política 50 anos em 5, né, faz com que você tenha investimentos muito pesados na infraestrutura brasileira. Então havia um desenvolvimento industrial local, uma indústria de base, uma indústria
e de infraestrutura, só que também houve aí a abertura do Brasil para o capital externo. E aí as grandes empresas, as grandes montadoras, as grandes multinacionais, transnacionais, começaram a vir para o Brasil na época de JK. E elas vieram com muita força. E quando essas empresas estrangeiras vêm para o nosso país, grande parte das indústrias brasileiras não tinham condições naquele momento de competir com essas indústrias estrangeiras. Então era uma competição meio desleal. Então vinha indústrias estrangeiras, dominavam o mercado nacional, indústrias nacionais fechavam ou eram compradas por essas indústrias estrangeiras, e a partir daqui então começamos a ter um domínio da indústria estrangeira dentro do nosso país, tá? Logo no começo do governo de JK, você tem aí a indústria, a ultrapassando a produção agrícola do nosso país. Você tem a instalação de grandes multinacionais automobilísticas. Tínhamos empresas no Brasil, tínhamos a Fábrica Nacional de Motores, tínhamos a VMAG, elas foram compradas pela Volkswagen, pela Alfa Romeo, enfim. Hoje, por exemplo, nós não temos indústrias automobilísticas nacionais, são todas estrangeiras. E nesse período de desenvolvimento, houve um grande endividamento, hein? Então, o rombo nas dívidas públicas brasileiras começam em JK e nunca mais acabaram, pois elas vão aumentando da ditadura militar e tudo mais, certo? Então, tem as primeiras indústrias automobilísticas, que elas eram o xodó, né, do JK. Ele era um aficionado, um apaixonado por automóveis. E essa charge retrata bem, já que eu em vestibular várias vezes, ela retrata a ideia. Então, primeiro o projeto dos automóveis, depois você, tá? Você é quem? O povo. Então, primeiro benefícios industriais, isenções fiscais e tudo que uma indústria precisava para funcionar, depois pensava-se no povo. Então, primeiro benefícios para grandes empresas, depois para a população. A gente sabe muito bem que essas coisas funcionam no Brasil até hoje. Grandes benefícios para grandes empresas, prejuízo para o povo, e assim a banda toca, né? Bom, depois durante a ditadura, então tivemos aí grandes empréstimos para o Brasil continuar crescendo, então você teve um endividamento que aumentou bastante na época da ditadura militar. Tivemos o período do milagre econômico, na época, né, o Brasil se tornou aí a 8ª maior economia do mundo, à custa de endividamentos e de grandes obras. Duas obras são destaque nesse período, uma delas é a BR-230, conhecida como Transamazônica, então a rodovia que interligava a região nordeste à região norte do Brasil. Uma parte dela concluída, com asfaltamento, né, pavimentação, só que grande parte ainda não. Então, ela é inaugurada na década de 70, aqui é no governo do Médici, quando ela é construída e inaugurada, só que grande parte dela está assim ainda. Então é uma rodovia sem pavimentação em grande parte dela, muito importante que falta aí investimentos até hoje. Outra obra importante, obra aí de uma ponte, né, chamada Ponte Rio-Niterói, ou também chamada Ponte Costa e Silva. E aí você tem uma ponte imensa que liga o Rio a Niterói. É uma obra de infraestrutura imensa também, muito importante essa obra. E essa ficou pronta, essa deu certo, essa é importante de fato em termos de totalidade, né? Porque aqui falta terminar ainda uma grande parte, principalmente a chuva atrapalha muito, vira um barro danado. Também tivemos o investimento e a criação do projeto Proálcool, em 75, que fez com que tivéssemos hoje um grande desenvolvimento da indústria sucroalcooleira no Brasil. Então é um investimento que vem lá de 75 para o interior de São Paulo. Esse projeto foi muito importante e trouxe muitas indústrias, gerou muito emprego e renda aqui para o interior de São Paulo. Depois da década de 80, para o mundo é chamada década perdida, não tem muito desenvolvimento. Além do mundo estar num momento ruim, você tem momentos internos muito ruins também. Ou não, né? Muito bons, na ideia da redemocratização, nova Constituição, mas isso é um burburinho político muito grande. E instabilidade política, as alterações políticas causam questões econômicas ruins. Então, apesar de ser muito positivo, né, o fim da ditadura, redemocratização, nova Constituição e tal, cria-se um ambiente político que não permite ou dificulta um pouco aquele crescimento econômico, certo? Belezeira? Aí entramos na década de 90. E aí na década de 90 nós temos o início de uma grande política neoliberal no nosso país, inaugurada principalmente por Fernando Henrique Cardoso, ou FHC, muitas vezes conhecido como governo do entreguismo.
Por quê? Porque houve uma política neoliberal, ou seja, uma política de privatizações dentro desse contexto. E aí muitas empresas nacionais, empresas estatais foram vendidas. E a ideia do entreguismo vem porque essas empresas foram vendidas a preços muito baixos, o famoso preço de banana. Então por isso a ideia do entreguismo, basicamente não vendeu, quase entregou, né? E aí teve privatização de Vale do Rio Doce, passou a ser Vale, vários bancos foram privatizados no Brasil, empresas de telefonia, hidrelétrica, enfim, setor de energia. Assim, você tem o lado bom e o lado ruim da privatização, né? O lado bom é que você pode ter um maior investimento, uma maior concorrência, causando menor preço e melhor qualidade. Só que, infelizmente, essas privatizações são feitas por grandes empresas. E aí não estimula, de fato, a grande concorrência, não estimula, de fato, o menor preço. Então, assim, você tem vantagens e desvantagens. Por exemplo, quando você privatiza os bancos, você perde uma grande parte do controle da sua economia. Então, esse governo privatizou muito para pagamento da dívida e a dívida aumentou. Então, não dá para dizer que essas privatizações foram só positivas, porque você vende para pagar uma dívida e você não paga aquela dívida aumenta e o dinheiro sumiu. Tá? Então, tivemos esse problema aí na década de 90. Positivo, criação do Plano Real, que é a nossa moeda até hoje, aos trancos e barrancos, aos altos e baixos. É a nossa moeda, é a moeda nossa que deu certo. Apesar de hoje estar quase 7-1 aí, né? Não vamos lembrar do Brasil e Alemanha, mas enfim. Então, você tem aí um período de relativa estabilidade, começa, né, a se estabilizar a economia brasileira, só que os juros ainda eram muito altos, chegamos a ter juros de mais de 1000% nessa época no Brasil. A produção era pequena, enfim, um período de dificuldade de crescimento. Depois dos anos 2000, as coisas começam a se encaixar um pouco mais. Só que se encaixa até 2014, mais ou menos 2015. Aí vai para o buraco de novo, que é onde a gente está até agora. Então você tem, de 2000 a 2015, o desenvolvimento industrial, a indústria cresce, o Brasil se desenvolve. Industrialmente falando, independente de qualquer questão política, a indústria brasileira de 2000 a 2015, ela cresce substancialmente. Se você pegar dados aí, vai ver que houve um crescimento muito grande da indústria nacional. Só que a partir de 2014 e 2015, começa-se essa crise econômica, da qual não saímos ainda, e agora com essa do coronavírus, pior ainda mais, né? Porque aí a indústria, basicamente, tem aí várias indústrias produzindo aí 1%, 2% do que elas produziam. Então, prejuízo econômico bastante intenso. A nossa base industrial, ela é legal. O Brasil é um país emergente, tem uma produção industrial muito interessante, principalmente uma indústria de base, produzindo para exportação, muito minério de ferro, né, muita commodity. Você tem uma indústria interessante em vários setores. Então você tem uma indústria de automóveis interessante, apesar de ser estrangeira, ela produz muito. O Brasil é um grandioso produtor de automóveis, indústria têxtil, aviação, né? Nós tínhamos a nossa Embraer aí, que agora foi vendida, privatizada, não sei que rolo que está aí, porque a Boeing iria comprar, parece que não vai comprar mais, está uma bagunça toda aí. Mas é uma indústria muito importante, líder de mercado mundial, a Embraer. Produtos alimentícios, eletrodomésticos, eletroeletrônicos alguns. Então temos uma produção interessante. Só que assim, na tecnologia, a gente ainda depende de investimento estrangeiro, né? E depende até de investimento. Se o governo brasileiro tivesse mais interesse no Brasil, de maneira geral, em investir em tecnologia, disponibilizar dinheiro para investir em tecnologia, teríamos muito mais. Mas ainda dependemos muito. Então, provavelmente o seu celular, provavelmente o seu computador, a sua TV foi produzido em outro país, ou a marca ela é estrangeira. 99% disso no Brasil são marcas estrangeiras. Então, são tecnologias que nós dependemos de fora, né? No final das contas, teremos uma indústria muito centralizada na região sudeste, principalmente em São Paulo ainda, né? Um pedaço aqui, Rio, Minas e tal, sul do Brasil, litoral um pouco aqui do Nordeste, por interiorzão, um desenvolvimento industrial menor, só que vem crescendo esse desenvolvimento. A gente vai falar disso no próximo vídeo, tá? E aí, no final das contas, hoje, então, temos um grande domínio de grandes empresas no Brasil. Lembrando, falamos, começa isso lá em JK, e temos esse domínio de grandes empresas no Brasil até hoje. Empresas estrangeiras que vêm e dominam o nosso país. Exemplo claro, já dissemos, indústria automobilística. Então, olha aqui, ó, todas essas indústrias automobilísticas,
muitas delas dominando o mercado brasileiro, outras nem vêm para cá, mas são todas estrangeiras, você não vai ver Brasil aqui. Tivemos a Gurgel, que era uma indústria nacional, e o Gurgel foi o cara que trouxe a ideia, lá na década de 80, do carro elétrico. Só que ele foi descriminalizado, ele foi rechaçado pela indústria, muitas vezes petrolífera, né? Que não queria perder a venda de combustível. Se esse Gurgel morasse em Estados Unidos, Europa, Japão, em algum outro país desenvolvido, talvez ele tivesse desenvolvido o carro elétrico antes e fosse o seu Gurgel, fosse o Elon Musk hoje da vida aí. Mas ele foi rechaçado, perdeu toda a sua credibilidade, e aquele carrinho que era um protótipo que hoje serve de exemplo para muitas empresas, no Brasil foi muito criticado. Então, assim, as grandes empresas dominam o nosso país e quando tenta sair alguma coisa nacional, ela quebra, ela é criminalizada pela própria população brasileira. Certo, galerinha? Primeira parte é essa. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Assista o vídeo de novo, ficou meio longo, por isso que eu dividi em duas partes. Ok? Aquele abraço, se inscreva no canal aí. Aquele abraço, bons estudos, valeu!